Seja bem-vindo à 7ª aula do curso de Assembly x86 para Linux, e nessa aula nós iremos estar utilizando o GDB. O GDB, o GNU Debugger, ele é um depurador usado em muitos sistemas do tipo Unix e funciona para muitas linguagens de programação, incluindo Assembly, C, C++, D, Fortran, Rust e etc. Dessa forma, nós poderemos analisar como que uma string é armazenada na seção ponteira, na nossa seção de dados. Nós iremos conseguir perceber que ela na verdade é um conjunto de caracteres. Para fazer a instalação dele aqui no Debian, no meu caso ele já foi instalado. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar o nosso programa com o GDB. GDB /. Nós agora iremos precisar criar um breakpoint do nosso ponto de entrada do programa. Para isso eu vou utilizar o seguinte comando: break _ start, que é nosso ponto de entrada, como a gente já viu em aulas passadas. Enter. Agora eu vou precisar rodar o programa de fato. Para isso eu utilizo o comando run. Enter. E ele fez aí o breakpoint no nosso ponto de entrada. Agora nós iremos utilizar um comando chamado info files. Com isso nós temos acesso às nossas seções, que no nosso caso o que importa são essas duas aqui. Essas outras são referentes ao sistema, nós não iremos ver sobre elas aqui. Bom, aqui o que nós podemos observar? Nós temos aqui esse endereço de memória e ele diz respeito ao início da nossa seção .data. E esse endereço aqui é o final, ou seja, no caso nós temos na seção .data a nossa string hello world. A nossa string nada mais é do que um conjunto de caracteres. E a gente vai ver isso agora. Cada caractere possui um endereço de memória. Nós iremos utilizar o seguinte comando aqui: x/1cb. E com isso nós iremos passar o nosso endereço aqui de início. Enter. E vejam só o que acontece. Apareceu aqui o primeiro endereço. Temos aqui esse 72 e temos o H maiúsculo. O que esse 72 significa? Significa, na tabela ASCII, o H maiúsculo. A gente já vai dar uma olhada nisso. Eu vou apertar Enter novamente. Nós temos agora o E minúsculo, o 101, que é referente também na tabela ASCII ao E, e eu vou apertando. E como podemos observar, cada caractere possui um endereço em memória. E todos esses números aqui, como eu já falei, são referentes a cada um desses caracteres na tabela ASCII. Quando a gente chega aqui no 9, o próximo endereço ele tem o A. Esse A porque está em hexadecimal. Os endereços na memória são representados em hexadecimal. Aqui esse A está representando o número 10, que a gente também já vai dar uma olhada. O B é o 11, o C é o 12, o D é o 13 e assim por diante. Então a gente pode observar que uma string ela não é uma frase ou uma palavra que fica armazenada em um único endereço. Nesse caso em específico, ela está na seção de dados e cada caractere ocupa um endereço de memória. Dessa forma nós conseguimos ir compreendendo como que funciona a coisa por baixo dos panos. E é bem interessante usar o GDB para isso. Obviamente que o GDB ele é bem mais complexo e tem diversas outras funcionalidades, mas nessa aula eu só queria mais estar mostrando isso aqui mesmo, para que fique mais claro a questão da string que nós vimos na aula passada. Nós também possuímos aqui outros comandos, por exemplo,
Info Variables. Nós conseguimos aqui ver a nossa variável mensagem, obviamente é o início. Bom, aqui na tabela ASCII, vamos analisar se realmente o 72 é referente ao H maiúsculo. E como podemos ver, é exatamente isso. O 101 é o E minúsculo e assim por diante, pessoal. Não tem segredo algum. Aqui na nossa tabela hexadecimal, como podemos ver, o A ele representa o número 10, o B o 11, o C o 12, D 13, E 14 e assim por diante. É basicamente isso, galera. Essa aula ela é bem simples mesmo, só para vocês começarem a enxergar melhor como que funciona por baixo dos panos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, está gostando das aulas, se inscreva, deixe seu like para estar ajudando, compartilhe aí com seus amigos e dá aquela força. Até a próxima e valeu!